Sim. O Quênia foi um ponto É o que a gente importante. fala, tudo O se Quênia- conecta. Tudo se Tudo se conecta. conecta. Se conecta. Porque o Quênia, o que eles mostram? O cara... A simplicidade do movimento é os só caras, corrida. A gente os tá ali caras, só pra correr. a humildade, os caras são extremamente humildes e A estão paixão correndo pela corrida. a só. paixão, Não é tênis, exato. não é relógio, não é camiseta, não é velocidade, não é... Quantas vezes você já foi pro Quênia? 3. E, inclusive, vezes. vai ter agora, Abril, em abril... A primeira quais vez os você foi dias? sozinho, depois Sozinho. como é que foi? Aí levei 2 grupos depois. Levei um grupo antes da pandemia e um grupo ano passado. E todo mundo pode participar? Quem quiser participar do projeto É, o Quênia, 6 pra como 1. eu faço? Qualquer nível, até porque a corrida, né? Primeiro a gente não vai conseguir correr com os caras. Uhum. Ah, pega o melhor corredor que você conhece. Não vai conseguir correr com nenhum grupo lá, né? Então, isso já é a gente sai daqui na mesma condição. Sem expectativas. A gente sai todo mundo aqui na mesma condição. Tá. Então, o objetivo desse camp é a gente ter uma imersão na cultura Kalendi, a tribo Kalendi dos corredores quenianos. Todos os corredores saem de lá, então a ideia, a gente fica no meio dessa tribo, a gente fica nesse local que é um centro de treinamento que foi feito por uma atleta queniana que ganhou muito dinheiro, Lorna Kiplagat, e que fez esse centro de treinamento para trazer pessoas de fora para ir lá para aquele local E conhecer a conhecer cultura, aquela conhecer cultura. tudo. E quando eu fui a primeira vez, eu conheci os outros treinadores, que tem outros treinadores que participam desse camp, e a gente montou um camp para brasileiro. Então eu falei, isso aqui para nós... Eles levavam a gente num shopping um dia, aí levavam a gente para ir num lugar para treinar sozinho. Eu falei, não, os brasileiros a gente não quer isso. Eu quero, primeiro, a imersão, só a gente 100% aqui na cidade. Como que é? Daí vocês ficam no alojamento deles? Isso, a gente fica alimentação ali, é lá? 100% alimentação lá, porque não tem outro local. Quarto é coletivo? Como Quarto funciona? duplos. Então Tá. a gente fica, o próprio grupo a gente se divide Banheiro, nesse local. cada um tem um banheiro. Cada quarto duplo com banheiro. A estrutura do camp é sensacional, Isso é importante, muito porque às vezes a boa. pessoa acha que vai pro Como que é? Como que é a rotina diária? Vocês acordam lá? A rotina é assim, todo dia às 6 da manhã, quem está em Item, a terra dos campeões, Home of Champions, corre. Então, às 6 da manhã, todo mundo corre. Todo mundo corre. Então, 6 da manhã a gente sai e os pacers, que a gente pode chamar de guias também, locais, a gente... para um grupo de 20 pessoas, a gente contrata, 11 pacers, 12 pacers. Tá, E esses caras, esses guias, eles encontram com a gente de manhã e eu, como conheço já sei como que é, eu vou orientando nos treinos. Então, primeiro treino, a gente faz, uma volta de 5, 6 quilômetros. Tá. Com uma adaptação. E aí, a gente começa o dia correndo, em jejum, né? Porque não tem comida antes disso. Aí depois a gente volta pro camp, todo mundo toma café junto. E é muito legal. O que é o café? O que tem no café? Porque Vamos saber. esse Vamos café saber. da manhã é muito legal porque junta o nosso grupo, mas junta outras pessoas que também estão nesse centro de treinamento. Tá. Outros quenianos, europeus, muito europeu. Que a galera vai para lá para treinar, para melhorar. E aí o café é simples, um pão feito lá deles, café, sempre tem alguma fruta da estação, tem um mingau, sempre tem mingau também. Esse mingau que é o É. esquema. Eu sei, já sou. Fruta, água, café, o pão, a fruta. É basicamente isso. Não tem proteína. Ah, e o ovo. E o ovo? Ovo sempre, Ovinho. Desculpa, ovo sempre, ovo cozido. Sempre Tá. ovo cozido. É a proteína principal deles. Tá. É a proteína principal. Quanto tempo que o camp... 15 dias. 15 dias. São de 2 camp. semanas fechadas. 2 semanas. Aí a gente tomou café, aí vai ter alguma atividade. Ah, atividade hoje a gente vai conhecer a escola local que é referência para os atletas. Porque lá não tem empresa, então quem apoia são as escolas. Então as Que escolas têm um legal. papel assim, tipo, Fundamental. a escola, uma escola secundária que existe lá é onde
os atletas moram lá dentro. Eles têm o local, eles moram lá. Inclusive, nessa escola que quando os atletas ganham medalha de ouro ou batem recorde mundial, eles plantam uma árvore. Ah, que legal. Então tem uma região Então lá... tá tudo dominado. Não, tem uma região... O Danielzinho tem ele plantando uma árvore lá depois da Coreia. Isso, depois que ele fez o 2 e 4. Isso eles são... Talvez a gente perdeu isso, mas eles são... Tudo tem um ritual. Falou, Val, eu quero te dar isso. Você fala, não, Ademir, não, agora não. Deixa eu me arrumar. Aí você se arruma, a gente se encontra, vai, faz a gente marca um lugar e aí, ó, tá bom. Aí chega lá, aí eu vou te entregar. Faz entendeu? sentido. Não tem um negócio assim, ó, te dou, você tá aqui, não. Tudo tem um ritual. Então, o ritual deles de fez o melhor tempo é plantar uma árvore. Sim. Então tem Mas isso tem eu a acho árvore muito do importante. recorde mundial do poltergeist, que Sim. já é uma árvore gigantesca. Tem a do David Rudisha. Eu vi todas as árvores desses caras. Não, é muito importante isso, porque realmente é um marco, é alguma coisa que vai, assim, Isso. perpetuar. Marca, né? Marca, é um marco. É. Lá tem a passagem dos 10, tem a passagem dos 21, tem a passagem... Quanto ele fez os últimos quilômetros, qual foi o ano, qual foi a cidade... Sabe, a idade dele na época. Todas essas informações você encontra ali na árvore. Isso é muito importante, porque quem tem história, quem tem significado, vai levar isso para as outras gerações também. Cultura. A cultura. E eu estava falando para o Edu, a gente teve há pouco tempo no Havaí e tal, e você percebe que está tudo muito globalizado. E tem muito disso que ele falou, dos rituais. Não, né? o Havaí tem Você bastante tira a ritual. coroa de flor, você não vai jogar no lixo, né? Então, Exato. mas tem muito ritual. Aqui a gente vê que não tem um ritual para nada quase, Exato, né? a gente Tem nas perdeu. religiões, Perdeu. mas não de Isso. cultura. Como tudo se É misturou verdade. muito, Exato. né? Você perde um Uma pouco cidade esse... igual São Paulo, os rituais basicamente acabaram, né? A gente tem o Você ritual tem algumas Natal, religiões, algumas coisinhas alguns ali. povos, isso. sei lá, os judeus Ainda que assim, tem. mesmo esses que aqui na maioria são cristãos, né, no Brasil, católicos, evangélicos, a gente não tem, mesmo nas datas religiosas, Isso. não Já tem mudou mais muito. o Já mesmo é devagar, ritual, já né? não é a mesma Já mudou coisa. muito. Quando a gente lembra, quando a gente era criança, já era diferente. É bem de diferente. agora, né? Exato. Algumas datas viraram até comerciais apenas, né? Os japoneses, como que é o festival que tem na escola da Duda, que junta a escola toda? Undokai? Undokai. Undokai, Então, assim, tem algumas... Os japoneses é muito legal. Os isso. japoneses muito têm muita legal tradição, isso. mas vai se Virada de perdendo. ano, né? Exato. O Dudu Mas vai se já perdendo, perdeu alguma coisa, né, Dudu? Perdi A gente bastante. vai perdendo, né? Mas aí a gente, por exemplo, né, corremos às 6 da manhã, voltamos, tomamos um café, foi na escola. Aí vai lá na escola, vê essas árvores, conversa com os atletas que moram lá, conversa com o treinador. Meu Deus, ser louco. Então, eu queria muito você- participar. Eu não vou conseguir, porque vai ser uma data que eu vou estar em prova. Você tá entre provas. Mas, ó, tudo bem, porque 2024 tá aí. Tamo aí. Tá. Não, mas vai né? ter quantos esse ano? Só um? Só Só um? um. Só um. E só É um por ano. vai ser em abril. Vai ser em abril, Ainda dá pra participar? Não, já tá Fechou com o o grupo grupo. fechado. Ah, então nem dá também. É. 2024 já vai abrir? Ainda não. Mas a Conte ideia, pra gente. a ideia é ir sempre nessa época próximo de abril. Como que é o clima nessa época? O Quênia, ele tá exatamente... A linha do Equador passa em cima do Quênia e passa em cima daquela região. Então é todo dia quente, só que a amplitude térmica é grande porque a gente está a 2.400 de É alto, altitude. Então você vai pro sol, tá calor, tá 25 graus. Você fica numa sombra, fica num lugar fechado, Já- você tem que estar de blusa. Já Que louco. resfriou. Já esfriou. Então de manhã os caras saem para correr sempre de agasalho. Eles sempre estão de agasalho, Sempre é de verdade. agasalho. Você só vai ver o corredor. Tem alguns sinais, né? Você só vai ver o corredor sem agasalho se ele estiver na pista, que aí tá fazendo treino intenso, ou se ele estiver fazendo um fartlek, que aí também é intenso. Então, isso aí eu fui aprendendo depois, né? Eu passei assim, ele falou, ele tá fazendo fartlek, o meu guia falou. Falei, como você sabe? Ele falou, ele tá de regata.
Então, tem, né, essa coisa da intensidade, também tem o como eles se vestem, e isso também tem uma história, porque os caras não têm médico, os caras não têm fisioterapeuta, então eles se cuidam muito. Sim. O fato de estar de corta-vento ali, a ideia é essa, de estar se cuidando. Então, esse camp é ter uma imersão. Então, a gente tem esse contato, aí a gente vai ter um dia de educativo com os caras, a gente vai ter um dia de visitar a escola primária, a gente vai ter palestra com um treinador que treina só mulheres que correm para baixo de 2,25, a gente vai ter uma estrela local. Então, todos os dias tem uma atividade. Esse é o canal de cortes do podcast do Tênis Certo. Se inscreva agora mesmo e não perca os próximos vídeos. Valeu, Tênis Certo!